Muito bem, minha gente, vamos voltando aqui para o segundo bloco desse nosso quinto episódio. Estamos indo na sequência boa, né? Falávamos então, no primeiro bloco, entre o comparativo de alta performance e descanso, né? E que é muito natural no universo feminino que a mulher busque pela alta performance o tempo todo, mesmo que ela não tenha esse conceito, mesmo que ela não tenha esse pensamento, ela se sente muito cobrada em estar sempre fazendo alguma coisa, porque a mulher é necessariamente, né, faz parte da sua própria constituição, não sei, mas de certa forma ela se obriga sempre a estar fazendo alguma coisa, sempre ocupada com alguma coisa, sempre tendo que realizar algo, seja para ela, para os filhos, para o marido, para a família, para a casa, para o trabalho, enfim. Nesse universo todo, ela se ocupa muito e poucas vezes se ocupa em descansar, né? Muito bem, falávamos inclusive que essa alta performance, essa maneira de constantemente estar em atividade pode ser uma fuga, né? E muitas vezes isso acontece. Antes de falarmos desta fuga, eu queria que a gente analisasse o seguinte: é muito normal que a mulher, dentro do conceito, dentro do espectro da vida natural, da vida comum, ela se ocupe e se obrigue, e se culpe, e se cobre. Mas me parece, você deve ter um espectro grande de relacionamentos com mulheres, que a mulher, por exemplo, que não participa de uma comunidade religiosa, ela se cobra menos, ainda que muito, mas menos do que a que participa de uma comunidade religiosa, porque não bastasse a cobrança própria da mulher que se ocupa em ter uma performance em que ela não seja medida nem acusada por ninguém, estou dizendo no conceito comum, a que participa da comunidade religiosa, ela ainda é mais cobrada, porque não bastasse as suas próprias cobranças, ela sente que ela precisa dar conta de uma cobrança que vem de fora para dentro, em todos os aspectos, desde a sua performance até a sua conduta. Isso acontece exatamente, e por que acontece isso? Somos todos cristãos. Ainda que você seja ateia ou que você seja praticante de alguma outra religião, nós crescemos no Brasil, um país colonizado por portugueses, logo cristãos, católicos, né? Então a gente pode entrar de novo nessa questão do coletivo e que a gente cresce com essa noção de culpa. Primeiro porque parte do princípio de que todos nós somos maus por natureza, porque nascemos do pecado original de Eva, e fora todas as outras questões presentes mesmo na filosofia católica, né? Então a gente carrega isso muito dentro da gente. Parte da religião que nasceu do protestantismo já começa a revisar um pouco essa questão da culpa toda do pecado original, mas ainda assim eu acho que, assim, infelizmente não deveria ser assim. Porém, a igreja ainda é um espaço onde as pessoas estão se julgando o tempo inteiro. Mutuamente. Né? Exatamente. Então, assim, eu tenho que vestir ali aquela aparência, eu tenho que me comportar de determinada maneira, porque a gente precisa entender também que, para além de tudo o que a igreja representa em termos de salvação e de estímulo para a gente se tornar melhor e tudo, aquilo ali é uma comunidade, é um grupo, né? E a gente tem essa necessidade de pertencimento, de conexão. Então, muitas vezes, para eu me fazer parte daquele grupo, daquele corpo, daquela igreja, eu começo a adaptar o meu comportamento também para ser aceita naquele grupo, né? Porque talvez na minha família eu já não me sinta aceita, no meu grupo de amigos talvez eu não me sinta aceita, e aí quando eu vou para uma igreja que eu acho a minha comunidade, aquilo ali satisfaz outras necessidades que eu tenho, né, de fé, satisfaz o meu corpo espiritual, então eu começo a querer me moldar para não ser excluída daquele ambiente. E nisso, se cada um tivesse ali exatamente preocupada com a sua conexão com Deus e nada mais, a igreja seria um ambiente muito mais saudável do que é hoje, infelizmente. Mais acolhedor, né? e mais terapêutico. Sim, e tem tudo para ser terapêutico, né? Assim, na raiz, a gente está ali com um objetivo em comum, né? Que é
se religar a Deus, a se preocupar com a nossa vida após a morte, né, com a nossa vida eterna. E, no entanto, apesar de todos esses, isso que move, que é louvável, na prática nem sempre é assim. Na prática a gente está mais preocupada se a calça da mulher que está do nosso lado está justa demais, se o decote dela está grande demais, se ela está ou não está falando palavras que são sujas. Então, né? Apesar de todo e além de todo o esforço para dar resultado e dar conta de tudo aquilo que é preciso dar conta, ela ainda tem que se preocupar com o juízo de terceiros, o julgamento. Não é nem o juízo de Deus, né? É o juízo da galera que está ali com ela. O julgamento de outros. Agora, e aí, por isso eu inverti a ordem, essa superatividade, essa busca constante pela alta performance, por fazer tudo correto, pode e deve ser também uma necessidade de esconder-se dentro dessas atividades para não dar tempo de ser julgada. Sim, faz total ou não sentido. Dar meios de ser julgada, não dá razão de ser julgada, porque eu acho que de todas as sensações, eu me corrijo se eu estiver errado, de todas as sensações que possa existir em decorrência do descanso, de alguém reclamar, olha, caso a louça ficou por lavar, o relatório você não fechou ainda e tal, que são coisas que seriam uma cobrança. Acho que a cobrança que vem do grupo onde você queria que viesse acolhimento, ele dói mais. Sim, com certeza. Com certeza. E aí é só o cuidado que a gente tem que ter com a questão mesmo da própria alta performance, porque na raiz, a alta performance é você fazer mais em menos tempo, né? Você trabalhar de uma forma mais eficaz no mesmo espaço de tempo, assim, né? Falando assim bem rasteiramente, né? O que seria. Só que a gente, na prática, a gente acaba deturpando isso, né? E confundindo a alta performance com o estar ocupado o tempo inteiro. E isso de estar ocupado o tempo inteiro, sem dúvida, é para evitar ser julgada. Não tem outra explicação, né? Além da questão do sabotador, do hiperrealizador. Então você vai, vou fazendo, para não dar espaço de ninguém falar nada, porque tá à toa. É vagabundo. Pois é, não eu tá acho fazendo, não tá não sei o quê. Porque acho que assim, se a gente estivesse sempre, o tempo inteiro, preocupado só com a nossa vida e com amar, a gente, quando ama, a gente abre mão do julgamento. É verdade. Sabe? Fica mais condescendente. Exato. E assim, talvez condescendente nem seja exatamente, né, porque essa palavra também pode levar para uma má interpretação, mas é você, cara, simplesmente quando você ama, você dá a liberdade daquela pessoa fazer o que ela quiser, inclusive de não ser perfeita. Porque eu falei condescendente, é porque você é acolhedor, você entende o outro. Empatia, né? Acho que é mais pelo lado da empatia do que da condescendência. Quando você é condescendente com alguém, você na verdade entende o problema, você não precisa coadunar com ele, né? Mas é ser acolhedor e tal, enfim. De qualquer forma, me parece que há um outro aspecto, ou um outro espectro que corre subliminar nessa questão toda, nesse comportamento todo, que está ligado à questão da utilidade. De certa forma, a gente pensa e sente a necessidade de se manter útil o tempo todo, com medo de que, em se perdendo a utilidade, ou se tendo a sensação, ou causando a sensação de que não se é mais útil naquela comunidade, ou para aquela realidade, ou para aquele cargo, para aquela função, ou para a própria situação, você se torne descartável. Sim. E aí, no medo de ser descartado, eu me mantenho o tempo todo em ação. Isso vai gerando uma exaustão constante, né? Claro. Eu lembro muito que na minha juventude a gente não podia ser pego sem fazer nada, né? O que você está fazendo aí? Não está fazendo nada não? Vai procurar alguma coisa para fazer. Aí quando você fazia, você era chamado de bicho carpinteiro, quer dizer, você não sabia exatamente em que lugar você se encaixava exatamente, ou você fazia ou não fazia. Essas dicotomias, essas imprecisões daquilo que se exige, daquilo que se requer exatamente de alguém, sempre causa na gente uma insegurança de saber como agir. Na mulher, me parece que isso é mais forte do que no homem, porque, eu estou falando por mim, agora eu estou como homem. Sempre falamos por nós, né?
Quando eu não estou afim, eu não faço e pronto. Né? E pode ter cobrança, pode não ter cobrança. Eu ligo o botão do dane-se, né? E vou fazer. Ou não vou fazer. Porque sei exatamente onde o calo me aperta, sei exatamente o resultado que eu tenho que dar. Por isso, inclusive, eu passo horas absurdas, né? Sem dormir. Eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, acordo às 5. Isso é natural. Eu me cobro, eu não preciso de ninguém me cobrando. Quando eu digo vou dormir, como foi hoje, por exemplo, dormir até um pouco mais tarde, eu me permito que sei onde o calo me aperta e sei onde eu vou resolver ou vou recuperar o tempo que eu me dei descansando um pouco mais, ou assistindo na televisão. Hoje tem jogo da seleção à noite, eu vou querer assistir, não vou fazer nada, né? Quero assistir o jogo. Enfim, eu vou me dar tempo. A mulher não consegue fazer isso sem peso na consciência. Ela não consegue. E eu estou dizendo isso porque eu observo e percebo mesmo quando eu vejo mulheres que estão se dando esse tempo, volta e meia ela volta e fala, eu tinha que estar fazendo não sei o que, mas depois vou fazer, o tempo todo, de certa forma, justificando por que está ali, mas que estou atenta, eu tenho que estar, por que isso? Por que essa sensação tão devastadoramente culpabilizante? Isso deve doer. Oi, como dói! Dói muito. Eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso crítico interno, né? A gente não consegue, ao invés de a gente trabalhar mais a nossa mente sábia, e que é a mente que justamente vai te permitir se amar, se acolher, se respeitar, a gente tem uma tendência, eu acho que não é só a questão do crítico interno, não, é também porque a primeira cobrança que a gente faz é na gente, né? Então a gente não se permite relaxar, a gente não se permite parar de pensar no todo, né? Eu tô sempre ali procurando, caramba, onde é que eu não tô dando conta? Onde é que eu não tô sendo perfeita? Onde é que eu vou receber a crítica, né? Então a gente tá esse tempo todo assim, nesse trabalho que, caramba, é exaustivo, realmente é exaustivo. E eu como acho que a gente... doído. Sim, doído e exaustivo, porque cansa, dói e cansa, dói. Né? E só que também, eu acho que vem pela essa questão do materno, né? Dessa tendência natural que a gente tem de cuidar do outro, sabe? Eu acho que eu não vejo assim as duas coisas separadas. E aí vem, de novo, toda a questão da autoestima, do autoapreço. E a gente percebe muito isso. A gente está sempre, acho que, buscando, cara, aonde eu vou perder o amor? Aonde eu não vou ser amada mais? Eu acho que a gente tem essa ferida do abandono muito tocando naquilo que nós mal resolvida do que vocês, entendeu? Tocando naquilo que nós falamos na semana passada sobre o desamor, o medo de causar o desamor no outro. Mas é um amor mais, não num sentido, acho que não é só num sentido de afetivo, né? É de tudo, assim, de qualquer relação, E aí a gente entra nessa que você falou, do tipo, cara, eu só tenho valor se eu tô produzindo. E não é verdade. Por que é assim? Quem disse que é assim? Isso acontece muito em determinados níveis de amizade. Porque tem amigos que, por exemplo, estão juntos, não sabem ficar em silêncio. Dois amigos comunicadores. Não sabem ficar em silêncio. Eles têm que estar o tempo todo conversando, o tempo todo falando. E eu não sei se é questão do perfil comunicador, porque eu sou comunicador, eu sou falante, mas eu tenho amigos com quem eu tenho um nível de intimidade tão profunda que às vezes a gente está andando ou viajando para algum lugar e vamos calados, um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Nós não precisamos estar o tempo todo falando, porque a gente é amigo até no silêncio. Sim. Né? Ai, se as pessoas soubessem o poder do silêncio. Nossa, isso é uma delícia. E essa mania de estar o tempo todo sendo útil, o tempo todo sendo representativo, para que então tenha justificativa de estar ali naquele momento, que eu justifique a minha existência, eu inclusive me dou ao trabalho e me dou ao prejuízo de falar às vezes o que não precisa. Minha avó dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca, e tem todos os outros ditados.
Porque não sabe ficar calado, porque tem que estar sempre ativo. Eu falo e falo demais. Quando na verdade podia ficar calado, quietinho, tal, não precisa de nada. Mas está tudo ligado a eu tenho que estar fazendo, quando na verdade eu poderia não estar fazendo. Você deve passar por isso. Sim. Você quando chama algum coach e ele percebe o silêncio, ele começa a falar. Um coach. Ele começa a falar. Porque quando você faz o silêncio, ele se desespera com o silêncio e ele começa a soltar tudo, né? Isso é muito normal também, faço isso em gabinetes às vezes. Eu não respondo. Tá entregando o nosso ouro aqui. Não, aí o cara não fala e ele começa a falar porque o silêncio lhe é ensurdecedor, né? Não, isso é normal, nenhuma novidade. E não adianta falar porque a pessoa vai fazer de qualquer jeito, porque é visceral. Por que a gente não sabe ficar quieto? Eu acho que tem muito a ver com a questão da falta de sabedoria do comportamento humano. Porque Salomão já dizia: para tudo há tempo embaixo do sol, não é? Para tudo há tempo sobre a terra embaixo do sol. Há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo de fazer e de não fazer nada. E a gente não sabe dosar essas coisas. Não sabe dosar essas coisas. Eu confesso que naturalmente não sei dosar o trabalho, a atividade. Já não sei mais hoje se eu não sei dosar ou se eu não tenho tempo mesmo para me permitir não fazer nada. Porque a gente vai se metendo em tantas coisas, rádio, TV, filme, blog, portal. E quando a gente vê, está respondendo várias coisas, eu precisava de 5 braços, né? Mais ou menos, para dar conta de tanta coisa. Mas, naturalmente, né? Ou pelo menos na vida comum, dá para ser diferente, não dá para ser diferente? Ou será que isso é uma quimera muito grande, saber a hora de fazer e a hora de não fazer? Na vida comum, por quê? A tua vida não é comum. Não, a vida comum de alguém não tão doente quanto eu, que você está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? Alguma pessoa normal, vamos dizer assim, a pessoa que não seja tão doente, ela consegue fazer uma coisa e não fazer outra, trabalhar e não trabalhar, realizar e não realizar, desempenhar e não desempenhar nada, desempenhar e descansar. Isso é possível numa vida comum? Olha, eu acho que você tem que estar muito consciente de você. Já tem que ter observado muito, né, como é o seu padrão de comportamento. Se isso é uma verdade na sua vida, porque a gente está falando aqui, mas nem todo mundo vive dessa maneira, né? Tem pessoas que já encontraram um equilíbrio, que já ou passaram por um processo de coaching ou algum outro processo de autoconhecimento e hoje em dia já tem essa percepção. Às vezes as pessoas que são budistas, né, que têm uma religião, uma filosofia mais oriental, normalmente é mais voltado para isso, né, para o silêncio, para o observar, para o refletir, né, e isso é muito estimulado, coisa que na nossa cultura eu não vejo muito. Mas eu não só digo que é possível, como é necessário. Porque se você não fizer pausas, a vida vai te obrigar a pausar. E vai te fazer pausar de um jeitinho que você não vai gostar, que você vai se arrepender de não ter olhado para tudo esse caos, mas eu não sei se é exatamente essa palavra, que você criou de só estar ali produzindo, fazendo, mostrando, provando, para não ser julgado, para ser aceito, renunciando a você mesma, e a vida vai te fazer pausar numa cama de hospital que você vai parar. Que seria mais triste? Num divórcio que você vai enfrentar, numa crise familiar com seus filhos que você vai passar, num emprego que você vai perder. Quando a gente não olha pra gente e não faz essa reflexão e olhar para se cuidar e para cuidar daquele que está ao seu redor, a vida vai fazer você parar de uma forma ou outra. Eu gosto de brincar que Deus, né, o universo é um pai executor. Ele vai deixando você fazer, até que tem uma hora que ele fala assim, não está aprendendo? Vem cá, 3 tapas na sua cara e uma voadora no meio do peito, para você parar e deixar de ser besta. Eu tomei algumas voadoras no meio dos peitos durante a vida e ainda ando tomando, né, natural, porque a gente vai observando dessa forma. Talvez por isso a gente vai aprendendo a ser um pouquinho mais sábio ou pelo menos mais cuidadoso com essas questões. Muito bem, é importante a gente fechar, já que a gente está se encaminhando para o final, de que
é importante que você faça, é importante que você busque sempre realizar tudo aquilo que você tem que realizar, é importante que você se ocupe em fazer bem feito tudo aquilo que você fizer, mas também se permita e se dê o direito de errar, se dê o direito de não fazer, se dê o direito de descansar. Entenda-se quando não for possível fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, porque você não é máquina. Você é uma pessoa, você é gente, você é mulher. E como mulher, você já realiza muita coisa, independente do cenário que você vive, independente da circunstância que você atravessa. Então não precisa ter medo de descansar, não precisa ter medo de parar para pensar, para analisar, para se cuidar e para fazer melhor quando voltar a fazer. Tá certo? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que só para assim, fechar, vou pegar a antítese, né, que eu fiz lá na minha postagem também, que reformulando, né, entre alta performance e ser humano, prefira ser humano, né, porque é inerente, né, ao ser, à nossa natureza humana, né, a gente errar, a gente falhar. E tá tudo bem, né? A gente não tem que se cobrar em ser perfeito demais, porque só existe um Deus e você não é Ele, né? Então, se permita ser humano, se permita falhar, se permita aprender com os seus erros e se permita sentir, contemplar o belo. Até isso Salomão fala em Eclesiastes: não seja demasiadamente perfeito, porque te destruirias a ti mesmo. Exatamente. Não é à toa que o sábio disse isso. Muito bem, minha gente, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Mandem suas mensagens, mandem suas sugestões, suas dúvidas aí pro WhatsApp que fica sempre embaixo da tela. Continue nos acompanhando. Hoje nós inauguramos a nossa nova apresentação. Sim, né? Com a porção de mulheres a opinião de vocês, desfilando aí nas diversas vinhetas que nós temos. Quero saber não só a opinião, quero saber quem descobriu o nome de todas as mulheres que passam por lá. Depois a gente vai fazer outros, não agora, mas mais para frente nós vamos fazer outras vinhetas com outras mulheres que participam da vida da gente, e a gente vai sempre trocando isso, mas eu quero saber se você sabe quem são as mulheres que estão aí nas nossas vinhetas, né? Tem até uma premiação, tá lá escrito no nosso blog. Beijo para todos, obrigado pelo carinho de vocês e até semana que vem, com a graça de Deus. Até.